Segundo Pedro, capítulo 3, versículos de número 9, diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia ou tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia do Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Meus irmãos, vamos levantar a nossa Bíblia, a nossa mão ao céu, ore e peça para que Deus fale ao nosso coração. Maravilhoso Deus, maravilhoso Pai, Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, meu Deus, em Tua presença com alegria, Senhor, nós nos colocamos, meu Deus, agradecendo, exaltando e bendizendo, meu Pai, por essa oportunidade. Deus, atenta para cada um dos teus filhos, das tuas filhas, meu Deus, que diante da tua presença se encontram. Atenta para os de perto, para os de longe, meu Deus, todos aqueles que irão ouvir, meu Pai, a palavra do Senhor neste momento, ó Deus. Entra, Senhor, com a providência, entra, meu Deus, com o milagre em cada vida e supre, Senhor, a necessidade do teu povo. Tu conheces, meu Pai, o que cada um precisa, então fala conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus, nosso Pai. Amém, Jesus, amém. Graças a Deus. Podeis assentar, meus irmãos. Desocupe vossas mãos e dê uma salva de palma bem alegre para Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, eu peço, por favor, toda atenção, toda reverência à palavra de Deus. Eu creio que muito o Senhor já falou ao nosso coração nessa noite, por cada louvor, por cada oportunidade, mas acredito, tenho certeza que o Senhor ainda continuará a falar ao nosso coração por intermédio dessa mensagem. Meus irmãos, todos nós observamos aqui, ouvimos a leitura, né, desses versículos que o apóstolo Pedro, ele escreveu, né, ele deixou escrito aqui na sua segunda carta. É uma palavra de advertência, uma palavra que chama, né, ou desperta a atenção de todos aqueles que estão na casa de Deus, todos aqueles que servem a Deus, e também aqueles que não servem a Deus, que venham ser despertados pelo Espírito Santo de Deus, para que também possam atentar o teu ouvido à voz de Deus, atentar o teu coração à palavra do Senhor e aceitar, né, uma mudança de vida, não uma mudança de vida financeira, não uma mudança de vida familiar, não uma mudança de vida na área material, enfim, qualquer mudança de vida, mas uma mudança de vida de você viver novidade de vida, algo que esse mundo ele não consegue, ele não tem o poder de conceder ao ser humano, algo que só no mundo espiritual, sobrenatural, pode conceder àqueles que crêem, no caso, aqueles que servem o Senhor. E no tocante a isso, a palavra do Senhor mostra aqui para nós que o Senhor falando aqui, que o Senhor ele não retarda, na verdade, as suas promessas, ainda que algumas pessoas, ou ainda que alguém tenha essa promessa por tardia. Quando se fala em promessa, vem direto ao nosso coração
O capítulo 12, quem não conhece, né? O capítulo 12 de Gênesis, quando o Senhor Deus, a Bíblia mostra que ele chama Abrão, o Senhor manda Abrão sair da sua casa, da sua família, né, da sua parentela, da terra dele, e que ele fosse para uma terra longínqua, um lugar que ele não conhecia, ou seja, de uma forma para a gente entender, Abraão iria sair por aí, caminhando, perdido, entre outras palavras, porque ele não tinha uma bússola, não tinha um GPS, não tinha um guia, a não ser a pessoa de Deus, o Todo-Poderoso, que o ordenou que saísse da sua casa e caminhasse em direção a uma terra, um lugar que Deus direcionaria e diria onde que era aquele lugar. A Bíblia diz que Abrão, ele não teme, ele dá ouvido à voz de Deus, e ele sai, e naquilo que ele sai, que ele vai andando, o Senhor ia falando com ele, e o Senhor Deus vai fazer promessa para Abrão. E uma das promessas que nós vemos no capítulo 12, que chama a nossa atenção, que o Senhor vai dizer: Abrão, você vai ser peregrino, né? A princípio você vai ser nômade, só que presta atenção àqueles, Abrão, aqueles que abençoaram a tua vida, aqueles que te ajudar, que te recolher, aqueles que estenderam a mão para ti, eu, o Senhor, os abençoarei. E o Senhor continua dizendo: Abrão, porém aqueles que te perseguirem, aqueles que quiserem o teu mal, aqueles que se levantarem contra ti, aqueles que se opor contra você, certamente eu, o Senhor, serei contra eles. Então, meus irmãos, o Senhor está dizendo para Abrão que Deus seria com ele em todas as situações, e que Abrão confiasse no Senhor, porque Deus ia fazer dele uma nação numerosa, imensa, que ele não poderia contar. E o que acontece com Abrão? Abrão, ele sai, pega a sua esposa, e ele vai para onde Deus tinha um lugar já designado, que estava no coração de Deus. E Abrão, ele não questiona, ele não murmura, simplesmente ele vai. E detalhe, vai passar, meus irmãos, um tempo, Deus vai se manifestar a Abrão e vai dizer para ele: Abrão, eu vou colocar você, eu vou colocar a tua descendência numa terra que mana leite e mel. Mas eu estou caminhando no deserto, eu estou perdido, né? Na verdade, entre aspas, eu não tenho uma visão de uma terra, eu não tenho uma visão de uma cidade, só está eu e minha esposa não tem filho, minha esposa é estéril. Mas quem estava fazendo a promessa para Abrão era Deus, não era Abrão que estava prometendo para Deus, era Deus que estava prometendo para Abrão. Veja bem, meus irmãos, que é diferente. Quando nós prometemos algo para Deus, difícil ou poucas são as pessoas que cumprem aquilo que prometem para Deus. Mas quando Deus promete algo na nossa vida, pode ter certeza que Deus, ele é fiel, Deus, ele é poderoso, para que no momento dele, ele venha cumprir tudo aquilo que ele tem falado na nossa vida. Será que você crê na promessa de Deus na tua vida? Será que você crê na palavra de Deus? Adore, glorifique e exalte o Senhor essa noite. Bendito seja Deus. Passa-se o tempo, a Bíblia vai mostrar para nós que Israel começa agora mais de 70 pessoas lá no Egito, na terra de Gósen, e vai passar cerca de 400 anos, 420, 30 anos mais ou menos. Aquele povo que começou com 70 pessoas já está em milhares de pessoas. E agora Deus resolve escolher Moisés, e Deus vai dizer: Moisés, o meu povo que está na terra do Egito, eles estão clamando. O meu povo que está na terra do Egito, eles estão clamando por mim, se uniram todos e se torna como uma única voz, e chega no meu ouvido. Eu desci para resgatar, para libertar o meu povo da terra do Egito. Eu vou colocar esse povo numa terra que mana leite e mel, como eu prometi para Abraão. Meus irmãos, observe, eu quero que você entenda que Deus, ele fez a promessa, só que Deus, ele não estabelece dia, ele não estabelece mês, ele não estabelece ano. Por quê? Porque Deus, ele trabalha tanto dentro do tempo quanto fora do tempo.
E cabe àquele que recebeu a promessa descansar o seu coração, confiar e aguardar no momento de Deus. Pastor, mas eu não consigo aguardar, está difícil. O problema é teu. Deus não vai mudar o que Ele falou se você desesperar. Se você não aguentar, eu não aguento, eu vou agir. O problema é teu, você vai agir. Só que o que você conseguir na tua ação não é providência de Deus. Você conseguiu com a tua própria força, com a tua própria mão, e isso não impedirá de Deus agir amanhã para cumprir o que Ele prometeu, não o que você buscou com a tua mão. Pastor, pode acontecer isso? Pode. Não aconteceu com Abraão? 25 anos esperando a promessa. A sua mulher não tinha filho, era estéril, porém eles se uniram e ela disse: deita com a minha serva, deita com a minha criada, que tem um filho dela, e esse será o filho da promessa. Abraão foi lá e executou o ato. Daqui a pouco nasce um nenenzinho, todo mundo feliz, eis a promessa. Deus diz: essa não é a promessa, não foi isso que eu prometi. Esse não, ele está fora. A promessa vai ser aquele que eu providenciar no meu tempo. Meus irmãos, o que é de gente querendo dar mãozinha para Deus? O que é de gente querendo alavancar para as coisas acontecer mais rápido? Queridos, quando nós estamos numa fila, não adianta a gente gritar. O máximo que pode acontecer é a gente sair da fila e ir no toalete. O máximo que pode acontecer é a gente sair da fila, beber água, pedir para alguém guardar o nosso lugar. Mas nada mais que isso. Você será atendido quando chegar a tua vez. Diante das promessas de Deus, nós receberemos quando chegar a nossa vez. Passa-se os 400 e poucos anos, Deus levanta Moisés, manda Moisés ir para o Egito. Moisés vai, tira o povo de lá. Deus arranca o povo do Egito, caminha com o povo 40 anos pelo deserto, e vai chegar o momento que Deus vai colocar o povo dentro da terra de Canaã, dentro da terra que emana leite e mel, uma terra espetacular, uma terra esplêndida. Passou, o Senhor prometeu a Moisés, Abraão, passa-se mais de 4 séculos, era a promessa que Deus fez. Pastor, eu vou ter que esperar 400 anos? Não sei o que Deus tem para a tua vida, mas eu quero dizer que a palavra do Senhor fala que Deus, Ele não é homem para que minta, e Ele não é filho do homem para que se arrependa. A Bíblia está dizendo aqui que muitos têm a promessa de Deus por tardia, mas Deus Ele não tem. Por quê? Porque Deus Ele é longânimo para conosco, para convosco, não querendo que alguns se percam, mas que todos venham arrepender-se dos seus pecados. Deixa eu dizer algo para os irmãos, que uma das promessas mais lindas que nós temos na Bíblia é a promessa que Deus Ele diz que Ele iria enviar o seu filho, o seu unigênito filho, como está em 3,16 de João. Quando o Senhor Ele diz que Ele amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tão imensurável, tão grande, que Ele deu o seu único, o seu unigênito filho, para que todos aqueles que crerem no seu Filho Jesus Cristo, esses tenham a vida eterna, que eles não pereçam no fogo do inferno, mas todavia tenham a vida eterna. Então Deus, Ele preparou, Ele enviou o melhor, que pode mudar a vida de qualquer ser humano na terra, e essa pessoa chama Jesus Cristo. E observa, queridos, amados irmãos, que Jesus Ele veio cumprir a vontade de Deus, Ele veio fazer a vontade de Deus. E Jesus então Ele ascende, Ele volta ao céu. E quando Ele está voltando ao céu, aparece um anjo à direita e à esquerda. E lá no capítulo 1 de Atos, o evangelista Lucas, que escreveu Atos, ele vai dizer que aqueles anjos vão abrir a sua boca e vão falar para aquela multidão, porque havia muita gente
ali no monte em Jerusalém, no Monte das Oliveiras, vendo Jesus ascendendo ao céu, todo mundo olhando, e os anjos aparecem à direita e à esquerda, e diz para eles: varões galileus, porque vocês estão atônitos, olhando para o céu dessa forma? Esse mesmo Jesus que hoje vocês veem subir, ascender ao céu, em breve Ele retornará, em breve Ele descerá, como vocês estão vendo Ele subir, Ele retornará. Ou seja, Jesus, Ele ia se distanciar por alguns dias, por algum tempo, da terra. Ele iria voltar. E a igreja de Deus, após então a ascensão de Cristo, a igreja dava cada passo, fazia a obra, olhando para o céu, esperando o retorno de Cristo, que é conhecido como noivo da igreja. E cada dia os irmãos esperavam, cada semana, cada mês, cada ano, cada década, cada século, cada milênio, a igreja continua esperando Jesus. E aqui, meus irmãos, no capítulo 3, no versículos de número 10, tem aqui uma mensagem interessante, impactante para a nossa alma, aonde João, ele diz que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Quem aqui, infelizmente, passou por um furto na sua vida, sua casa, você pessoalmente? É preocupante, é triste, é lamentável. Você perdeu, teve perca de bens, ou talvez perdeu até alguém da tua família por reagir. E quando o ladrão vem, ele não avisa. Quando o ladrão ele vem, ele vai chegar numa hora que as pessoas estão desapercebidas, não estão em casa, estão dormindo, estão desatentos, preocupados com outra coisa. Então esse é o momento oportuno para o ladrão chegar e agir. A Bíblia é clara em dizer para nós que o dia de Cristo, o dia do Senhor, o seu retorno, vai ser semelhante ao retorno ou à vinda de um ladrão. E aqui ele diz que no qual se passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, a terra e as obras que nela há se queimarão. Meus irmãos, aqui a Bíblia está mostrando que o dia do retorno de Cristo não vai ser um dia bom, não vai ser um dia de alegria para todos, a não ser aqueles que serão arrebatados, aqueles que irão encontrar com o Senhor dos ares. Fora isso, para aqueles que ficarem nessa terra, será um dia terrível, como nunca houve na história do mundo, na história da terra. E deixa eu comentar algo com meus irmãos nessa noite, acerca dessa palavra, acerca dos últimos dias, ou as últimas preparações para a igreja de Deus na terra. Por que a preparação? Porque, meus irmãos, nós precisamos estar preparados para ou preparados para o advento, aquele que deve vir. O capítulo de número 16, o versículo 15 e 16 de Marcos, na palavra da grande comissão, Jesus ele deu uma ordem, e essa ordem é universal, essa ordem é para todos, não é para um ou outro, é para todos. Não é para obreiro, para obreira, pastor, ministro, ou enfim, é para todos, para todo o clero, ou a classe de pessoas. E essa ordem qual é? Jesus ele diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura.
Aquele que crer e for batizado, esse será salvo. Mas aquele que não crer, esse será condenado. Observa que a responsabilidade nossa é pregar. Aquele que ouve, ele terá duas opções. Ele terá a opção de crer, ser batizado e será salvo, ou ele terá a opção de ouvir, porém não crer, não ser batizado e também não será salvo, todavia será condenado. Essa é a opção. Jesus, ele não força ninguém a nada, nós temos o livre-arbítrio. Só que detalhe, quando se fala em preparação para a vinda de Cristo, alguém pode olhar e dizer: está muito longe. Desde quando eu era criança, meu pai falava, eu conheci meu avô também dizia, mas cadê? Jesus não voltou. A pergunta é: cadê o teu avô? Pastor, já morreu faz tempo. A pergunta é: cadê o teu pai? Meu pai já foi faz tempo. Sabe o que é isso? Isso chama encontro. Isso chama vinda de Cristo individual para cada ser humano. Jesus, ele vem de duas formas, individual, ou ele vai vir de uma forma coletiva. Pastor, qual é a melhor? Melhor é estar com ele, independente que seja individual ou que seja coletiva. O negócio é nós estarmos prontos para encontrar com Jesus. Pastor, em que dia que Jesus vai vir? Meus irmãos, a Bíblia fala aqui no capítulo 24 do Evangelho de São Mateus, que o dia que tange a vinda de Cristo, aquele dia e hora, Jesus, ele diz que ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, ou seja, nem ele mesmo, mas o único que sabe é Deus. Pastor, será? Mas eu ouvi um povo aí falar que Jesus vai vir tal dia. Pessoas aí disseram que Jesus ia vir no ano 2000. Pessoas disseram que Jesus ia vir não sei da onde. Tem um tal de Nostradamus aí que ele já foi para o fogo faz tempo, enganando as pessoas. E tem discípulos dele que também irão para o fogo e estão enganando as pessoas. A Bíblia, a palavra de Deus diz que ninguém sabe o dia e nem a hora. Nunca que Deus iria passar por cima dos anjos, passar por cima do Filho e revelar algo para um mortal qualquer. Nunca Deus iria fazer algo dessa forma. Mas, meus irmãos, a preparação acerca da real vinda de Cristo traz a nós uma preocupação. Por exemplo, como hoje se encontra o mundo. Estamos vivendo hoje, atualmente, novembro de 2023, duas guerras: Rússia, Ucrânia, Israel e Hamas, ou parte da Palestina. E está para sair agora uma terceira: Venezuela e Guiana Inglesa. 3, ação. Vulcões em erupção, que está para destruir a população a qualquer momento. Como já foi dito aqui, a temperatura elevada, que está fora de controle, a Amazônia secando, coisas que nunca houve na história do Brasil. Estamos falando de Brasil. A escassez, a fome, falta de emprego, as coisas que estão acontecendo de forma geral, global. Isso traz o que? Alegria? Isso traz felicidade? Meus irmãos, para aqueles que são servos de Cristo, para aqueles que têm o Espírito Santo, para aqueles que já estão prontos, aguardando a volta de Cristo, esses estão se alegrando. Nós estamos nos alegrando por quê? Porque nós vemos que isso é sinal, que isso tem que acontecer, porque Cristo está retornando, Cristo está voltando, então isso é sinal da sua vida. Só que aqueles que não creem em Cristo estão apavorados, estão atônitos, estão perplexos,
Estão comendo, roendo o dedo na unha, a unha já não tem mais. Estão arrancando o fio do cabelo, estão desesperados. Jesus, aqui no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, Jesus ele adverte, ele mostra, ele não fala o dia, a hora, mas ele vai deixar para nós um caminho, ele vai deixar para nós, ele vai dar um pequeno vislumbre das coisas que deveriam acontecer e que nós deveríamos nos preparar ou estarmos prontos para o seu retorno. Por exemplo, no capítulo de número 24, no versículo de número 4 do Evangelho de Mateus, ele diz: acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Ele está dizendo: olha, tomem cuidado, para que ninguém vos engane. E no versículo 5 ele diz: porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Duas coisas. Primeiro, vai vir pessoas dizendo, vai vir pessoas no nome dele, dizendo que surgirão, né, vindo muitos menos, dizendo: eu sou o Cristo, vai enganar muitos. Pessoas se passando por Cristo. É como a gente sempre diz, o capítulo de número 12, aliás, o capítulo de número 11, da primeira carta do apóstolo Paulo, aliás, capítulo 11 da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. O apóstolo Paulo ele diz que Satanás ele tem o poder de se transfigurar em anjo de luz. Satanás ele tem o poder de se transfigurar em anjo de luz. Só um anjo de luz, naquele refletor, daquele lumen de glória, ele tem o poder de enganar qualquer pessoa na igreja hoje. Qualquer pessoa. Por quê? Porque a maioria não ora, a maioria não jejua, a maioria não tem comunhão com Deus, a maioria não lê a Bíblia, a maioria não tem contato com os céus. Então qualquer refletor, qualquer tipo de luz engana a igreja hoje. Então Jesus diz que Satanás ele tem o poder de se transfigurar em anjo de luz. E agora aqui nesse versículo 5, Jesus dizendo que vai vir pessoas no seu nome, dizendo: eu sou o Cristo. Não é dizendo: eu sou o anjo de glória, eu sou o anjo de luz. Vai vir dizendo: eu sou o Cristo. E qual será a ação dessa afirmação? Muitos serão enganados. Muitos serão enganados. Pastor, mas o que eu faço para não ser enganado? O profeta Oséias, no seu livro, ele diz que o povo foi destruído. O meu povo foi destruído porque eles rejeitaram o conhecimento. Meus irmãos, hoje as pessoas estão buscando conhecimento, mas eu pergunto: conhecimento do quê? E para quê tanto conhecimento? Na questão salvífica, na questão celestial, espiritual, o que esse conhecimento está influenciando para a tua vida? Qual é o benefício que você está tendo acerca desse conhecimento extraído hoje? Certamente que se nós, em meio a todas as pesquisas, em todas as nossas buscas incessantes por sei lá o que, se nós buscássemos na palavra de Deus, a Bíblia aberta, com um dicionário, com uma enciclopédia, com um caderno de anotações, eu tenho certeza que nós nos tornaríamos sábios
como qualquer teólogo que houve no tempo passado. Mas a nossa preocupação não é acerca da verdade. Nós estamos preocupados com o advento. Nós estamos preocupados com a economia, nós estamos preocupados onde investir um pouco das nossas finanças, nós estamos preocupados o que construir, o que conquistar, nós estamos preocupados como eu vou fazer com meu filho amanhã, onde eu vou deixar ele, o que eu darei para ele. A nossa preocupação é essa, quando na verdade nós temos que se preocupar em como está a minha vida, a vida da minha família, a vida dos meus filhos, diante da presença de Deus. Se Jesus ele retornar hoje, se Jesus voltar hoje, será que eu vou para o céu? Será que a minha família vai para o céu? Será que meus filhos irão para o céu? Queridos, nada nessa terra tem valor no céu. Não tem ouro, não tem diamante, não tem pedras preciosas, não tem dólar, não tem nada que você possa imaginar tem valor no céu. E a Bíblia fala para nós em Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo ele diz que o sangue e a carne, a corrupção e a incorrupção não herdarão o reino dos céus. Nem a carne, nem o sangue, nada que nós conquistamos dessa terra, nós vamos levar, ter acesso ao céu, nada. Aí nós fazemos uma pergunta: pastor, se é assim, por que então que nós lutamos tanto, buscando tanto as coisas dessa terra? Porque nós somos mundanos, simplesmente porque nós somos mundanos. Porque nós achamos que nós vamos passar a eternidade nessa terra. Nós achamos que para onde nós formos, nós vamos levar as coisas dessa terra conosco. E não vai ser assim. Presta atenção hoje. Como que as pessoas estão vivendo? As pessoas hoje se preocupam só consigo. Não tem mais amor. Ninguém se preocupa com ninguém. É a família que não preocupa com o membro da família. As pessoas não estendem mais a mão, não ajudam. Eu vou orar, eu vou fazer alguma coisa, vou ver o que Deus prepara. Será que é isso que a Bíblia diz para a gente fazer? Orar para ver se Deus prepara alguma coisa? Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina e diz: se o nosso inimigo ele tiver sede, que nós damos a ele de beber. A Bíblia diz que se o nosso inimigo ele tiver fome, que nós damos a ele de comer. Não é, eu vou orar para ver se eu ajudo o meu irmão. A Bíblia está dizendo inimigo. Você dá água e você dá comida. E irmão ainda, e família, e igreja. O que será que nós temos que fazer? Queridos irmãos, isso preocupa a nossa alma. A gente ouve, a gente vê a situação que a gente fala: Jesus, se o Senhor voltar hoje, quem é que vai subir, Senhor? Será que é porque eu estou aqui com um traje? Estou aqui vestido, combinando? Será que é porque eu estou aqui com a Bíblia? Será que é porque eu estou na tribuna, estou com o microfone? Será que por isso eu vou subir? Será que é só por isso? Você, minha irmã, que aqui está, será que é só porque você está aqui dentro da igreja, com o cabelo sem corte, está trajando um traje, está aqui sentadinha bonita com a Bíblia na mão? Será que é por causa disso que você vai subir? Será que é só isso? De igual forma, meu irmão, você que aqui está vestido, bonitinho, como um cidadão, dando a impressão que é um homem de Deus, com a Bíblia na mão, aberta. Se Jesus voltar, será que é por causa disso que você está aqui dentro? Será que é por causa disso que você vai para o céu? E o que nós fizemos antes de vir aqui? O que nós fizemos durante o dia? O que nós fizemos durante a noite? Os nossos negócios, como que está sendo? Os nossos acordos, as nossas promessas, as nossas ações, o nosso convívio, como que está sendo? Hoje os homens casados, querendo ser igual jovem, garotão, larga a esposa, vai procurar menininha de 18, 20 anos e fica por aí, dando a de bonitão, pinta cabelo, tinge o cabelo e fica passeando para lá e para cá, como se estivesse passeando com a neta, e está apavorando.
mulheres de idade, a mesma coisa, separa. Larga e fica pulando daqui para ali, com um homem, com outro, tudo novo. Vendendo carro, vendendo casa, para sustentar moleque, para satisfazer a sua carne. Jovens, vivendo como senhores, arruma uma namorada, não conhece, já vai morar junto, já vai deitar. Sabe por que ninguém hoje está se casando? Por causa de sexo fácil. Para que eu vou casar? Se eu tenho a hora que eu quero. Por que a mulher vai se casar se tem homem a hora que ela quer? Quando não tem homem ou mulher, entra no homossexualismo. Aí é meu amigo de escola, mas Deus sabe o que está rolando lá dentro do quarto. É minha amiga de escola, mas Deus sabe o que está rolando lá dentro do quarto. É difícil, meus irmãos, falar isso, é difícil, mas nós temos que estar preparados, porque Cristo está voltando. A cidade de Sodoma e Gomorra, por menos do que isso, ela foi destruída com enxofre e com fogo. É mulher que não perdoa o marido, é marido que não perdoa a esposa, é mulher que não cuida do homem, não faz comida, não lava roupa, não passa a roupa do marido. Se você quiser, você faz. É marido que vai trabalhar e diz: o que eu faço é para mim. Se você quiser, você trabalha para comprar tua roupa, para comprar o que você quiser. Meus irmãos, o papel está invertido. Isso não está acontecendo no mundo, não. No mundo é normal. Eu estou dizendo dentro da igreja. A Bíblia fala que o homem ele é o cabeça da casa. O homem ele é o provedor da casa. O homem tem que se virar no avesso e trazer o mantimento para sua esposa, para os seus filhos. Ele tem que manter a sua casa. Agora hoje, os camaradas estão tudo frouxo, tudo virado no avesso, não consegue fazer nada. Acho que nem cumpriu o seu papel de homem. A mulher que tem que levantar cedo, vai trabalhar. O infeliz não varre uma casa, não sabe lavar um copo. E assim está vivendo o povo crente. Pastor, mas isso é bíblico? Meus irmãos, isso é bíblico. A mulher, ela tem que respeitar o marido. A mulher, ela tem que cuidar do marido. A mulher, ela tem que preparar as coisas para o marido, tem que cuidar dos filhos. E o camarada tem que ir e trazer a providência para dentro da casa e amar sua esposa. Esse é o papel, é o que a Bíblia ensina. Por que as coisas inverteram hoje? Por falta de ensinamento. Por falta de ensinamento, simplesmente por falta de cobrança. Quando eu casei com a minha esposa, a primeira coisa que eu fiz, nunca gostei que esposa minha trabalhasse, nunca gostei que esposa minha pagasse alguma coisa. Tivemos atrito no início, porque fomos sair, eu não tinha condição, estava desempregado. Ela falou: não, eu pago. Eu falei: de jeito nenhum, nós não vamos, porque eu não tenho dinheiro. Ela falou: então não vai dar, porque eu quero ficar com você para nós somar, para nós multiplicar. Agora se você não quer, então não vai dar para mim. Eu não vejo as coisas no individualismo. Chorei na época, pensei muito, falei: vou perder ela. Deus trabalhou no meu coração e foi fazendo a obra. Eu entendi a situação que a gente tinha de somar, mas eu conheci o meu papel, que eu sou o cabeça. A última palavra é minha, eu sou o provedor da casa. Não é porque minha esposa eu a amo, ela vai gritar e vai apontar o dedo e vai: se você quiser, você faz. De maneira nenhuma. Aonde isso? Mas hoje a situação está que, se o homem aumentar um pouquinho a voz, a mulher chuta ele e joga ele lá fora. Põe o cachorro para dentro de casa e põe no lugar do cachorro. Que tipo de homem nós estamos sendo? Que situação nós estamos vivendo?
Será que Jesus está apaixonado por essa situação? Será que Jesus está nos amando de ver como nós estamos vivendo? Meus irmãos, isso não é outra coisa senão o engano. Muitos cristos virão em meu nome e enganarão a muitos. Hoje se prega, irmão, hoje é sexta-feira, vai para o salão de beleza amanhã, corta cabelo, pinta a unha, arranca a sobrancelha, faz isso, faz aquilo, porque você tem que estar bonita para o teu esposo. Não é assim que estão dizendo hoje? Está cheio de Cristo nos púlpitos pregando isso. A mulher tem que estar bonita para o esposo. Meus irmãos, acho que não tem coisa melhor que a mulher tomar um banho gostoso, colocar uma roupa que seja simples, uma roupa limpa, colocar um perfume, não importa qual seja, e você vê que a pessoa está limpa, que a pessoa está bonita, ali da forma que Deus fez, natural. Não, tem que colocar um monte de massa. Massa se usa em carro velho, não é? Alguém que aqui é funileiro entende a situação do que eu estou falando. É para tampar coisas erradas, é para tampar amassada, é para tampar buraco. E tudo que Deus faz perfeito. Por que as coisas estão do jeito que está? Porque falta de ensinamento, pessoas estão sendo enganadas. Isso mostra o quê? Que a vinda de Jesus está perto. Nós não podemos deixar ser levado pela mentira, porque nós temos aqui, meus irmãos, a bússola que nos conduz ao céu, que é a palavra de Deus. Nós não podemos olhar, fulano fez, eu também vou fazer. O infeliz está indo para o inferno, você também vai para o inferno junto com ele. Agora, quando a gente vê alguém se santificando, alguém indo para o monte, querendo ser uma bênção, querendo ser luz, não faz isso não, eu já fiz tanto isso. Isso não vai te levar a nada, isso não vai te render nada, o pastor não está te vendo, você não vai ganhar cargo por causa disso. Espera aí, se une com ele, chama outro, se une, vai aumentando o grupo, vai buscando a Deus, você vai ver o que vai acontecer. Mas o que é bom a gente não quer, mas o que não presta, no inferno está cheio, cada dia está enchendo mais. Por quê? Porque um vai seguindo o outro, um cego vai seguindo outro cego. É só uma cervejinha, eu sou crente, não, mas um pouquinho não tem problema, um pouquinho de vinho não tem problema, não, só um negocinho, só Deus entende. Deus entende, meus irmãos, Deus entende que você vai para o inferno. Sabe por quê? Porque em Efésios o apóstolo Paulo fala que um pouco de vinho ou um pouco de fermento faz levedar toda a massa. Mas em Efésios o apóstolo Paulo diz: não embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. É uma opção, você escolhe, você vai para a contenda, você arruma a contenda se embriagando, ou você enche do Espírito Santo de Deus e tem uma vida de paz, uma vida abençoada. Pastor, para que por que eu tenho que estar preparado? Qual é o fundamento da preparação? Versículo 6 do capítulo 24: e ouvireis de guerras e rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. O que eu falei no princípio? Guerra, guerra e guerra. Aqui, ali, uma coisa e outra, rumores de guerra, mas Jesus diz que isso não é o fim. Fique tranquilo, porque não é o fim. Pastor, então eu posso descansar? Prepara, esteja pronto, esteja preparado, porque quando se fala em guerra, fala em destruição, fala em morte em massa, fala em extermínio. Então nós precisamos estar prontos, porque se Deus o livre acontecer alguma coisa, nós não teremos tempo para nos preparar. Se nós estivermos dormindo, Deus o livre acontece alguma coisa à noite, quando estivermos dormindo, o que será da nossa vida? Olha lá em Israel, um monte de jovem se alegrando, se divertindo, felizes da vida. Daqui a pouco
chega os homens perversos, armados até o tutano, e centenas de jovens foram exterminados. Eles estavam esperando aquilo? Não, foi algo repentino. Eles não esperavam aquilo. Talvez nós possamos estar num momento como esse, agora aqui, num momento solene. Algo pode acontecer, e a pergunta é: e se nós não estivermos prontos? E se nós não estivermos preparados, aonde nós iremos passar a eternidade? Pastor, na minha religião prega-se o purgatório. Meus irmãos, eu, presbítero Onofre, lendo a palavra de Deus, e nós vimos, sabe onde que é o purgatório? O purgatório é lá no centro do inferno, lá onde o bicho nunca morre, o fogo nunca se apaga. Uma vez lá, acabou. Não existe negócio de purgatório, é mentira. Tem padre que prega contra isso, tem padre que prega sobre todo esse tipo de heresia. É uma questão de inteligência, é uma questão de atentar, de crer na palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é viva, a palavra de Deus ela é eficaz, ela tem o poder de mudar a nossa vida, de transformar a vida do homem, transformar o velho homem no novo homem. Olha o próximo capítulo, diz: porquanto vai se levantar nação, no próximo versículo, o 7, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, haverá pestes, haverá terremotos em vários lugares. Quando isso foi escrito, as pessoas liam, poderia dizer que isso aqui é ficção, que loucura, aonde? Mas hoje nós estamos no olho do furacão. Hoje, nação está se levantando contra nação, reino está se levantando contra reino, fome está aí, peste, então, nós passamos aí mais de 2 anos, terremotos em vários lugares, é o que se ouve hoje. Hoje nós estamos no olho do furacão. Se naquele tempo eles não preocupavam, dormiam preocupados, hoje nós não devemos nem dormir. Nós temos que estar atentos, vigiando, porque a qualquer momento o advento vai vir. E qual que é a nossa preocupação? Isso aqui, ó. Qual é a preocupação da igreja? Dinheiro. Qual a preocupação da igreja? Prosperidade. Qual a preocupação da igreja? Finança. Qual é a preocupação da igreja? Emprego melhor. Qual é a preocupação da igreja? Uma porta grande. Qual a preocupação da igreja? Um novo carro, uma nova casa. Eu estou dizendo da igreja, não é do mundo não, estou falando da igreja. Quem é que está esperando Jesus? Quem é que está preocupado com Jesus? A minha preocupação é curtir, a minha preocupação é passear, a minha preocupação é viver o mundo. Que Deus, o Senhor, quando Ele vier, que Ele venha, quando você estiver distraído, mas talvez no momento que você for comer, lembrar de apresentar comida, ou no momento que você for deitar, lembrar de orar. Que Deus venha no momento que você lembrar dele, que você é crente, ou que você tem ele como Senhor, como Salvador. Porque, meus irmãos, são poucos os que estão lembrando de Deus, são poucos os que estão preocupados com a salvação da sua alma. E para finalizar aqui, meus irmãos, Jesus está falando que isso não é o fim, mas é o princípio das dores, é o princípio do sofrimento, é o princípio do grito, do pânico, do desespero, do terror que há de invadir a terra, a humanidade. Pastor, mas por que tudo isso? Meus irmãos, por que tudo isso? Porque nós não queremos saber de Deus. Nós não queremos saber de Deus. Olha a situação de Israel. Talvez não sei se muitos sabem. Israel é um país democrático. É um país democrático, não são como os outros países lá do Oriente. Israel teve a segunda festa maior do mundo de gays, agora recente.
Israel é a favor do aborto, de matar as crianças antes de nascer, de vir ao mundo. E a palavra de Deus diz para nós que a ira de Deus há de se manifestar sobre os filhos da desobediência. A ira de Deus há de se manifestar. Então deixa eu advertir e já encerro. Se você conhece a verdade, pratique a verdade. Se você sabe o que é certo, faça o que é certo. Se você faz errado, mas tem vontade de fazer o que é certo, aprenda o que é certo e faz o que é certo. Ah, pastor, é que eu sou novo ainda. Deus entende. Meus irmãos, alma não tem idade. Alma, tanto pequena quanto pessoas pequenas quanto grande, vai para o inferno do mesmo jeito. Não tem esse negócio porque é velho, porque é novo, porque Deus entende, Deus sabe. Deus não terá o culpado por inocente. Eu encerro aqui lendo o Apocalipse, para deixar para a meditação da igreja nessa noite. Só vou ler e encerrar. Apocalipse, o último livro, no capítulo 22, o último capítulo, no versículo de número 11. É uma opção que Jesus vai te dar. Você pode decidir isso hoje. Capítulo 22, versículo 11. Jesus ele fala por intermédio de João: quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E o último versículo para encerrar, o 12, Jesus fala: e o meu, aliás, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Você fazendo o que é certo, você vai receber. Você fazendo o que é errado, você vai receber. Você sendo justo, você vai receber. Você sendo injusto, você vai receber. Você sendo santo, você vai receber. E sendo pecador, você vai receber. Ninguém ficará sem recompensa. Pense na vida atual que você está vivendo e pense, se Jesus voltar hoje, qual é a tua recompensa? Pensa qual é o teu galardão que tem preparado para você. Seja sincero. Seja sincero, porque você não tem deficiência mental. Que Deus, o Senhor, possa continuar a falar ao teu coração. Esteja preparado, porque a Bíblia diz que Ele virá como um ladrão de noite. Palmas que exalta e glorifica o nome do nosso Deus. Glória a Jesus.